Alô, galera, sou o professor Marco Antônio Lima e estou aqui para discutir com vocês hoje o assunto planejamento e organização do trabalho. Os nossos objetivos na aula de hoje são definir o conceito e a importância das atividades de planejamento e organização nas nossas rotinas de trabalho, identificar as etapas do processo de planejamento e conhecer os elementos do processo de organização do trabalho, ok? Bom, começando com o conceito de planejamento. Planejamento consiste em uma importante tarefa de gestão e administração que está relacionada com a preparação, organização e estruturação de um determinado objetivo. Planejamento é tudo aquilo que nós vamos fazer antes da realização da tarefa para que ela seja corretamente realizada. Eu costumo dizer que um bom planejamento já é 50% da realização da atividade. Então, bom planejamento, maior chance de sucesso. A organização. Manter uma organização no ambiente de trabalho é muito importante para qualquer profissional que queira ter mais produtividade e qualidade, pois garante às pessoas melhores condições de vida e facilidade no dia a dia, além de conforto e limpeza. A organização serve para racionalizar as atividades, reduzir desperdício e fazer com que você possa fazer mais com menos, ou seja, ter mais produtividade. Em resumo, o planejamento e a organização do trabalho visam melhorar os métodos e meios de execução, a simplificação dos procedimentos e rotinas administrativas na organização. Ou seja, direcionar o esforço para o resultado desejado e obter sucesso. O administrador, durante o desempenho das suas atividades, precisa reunir um conjunto de competências para ser bem-sucedido. Essas competências podem ser resumidas em 3 elementos que são os conhecimentos, habilidades e atitudes, o famoso chá. Conhecimentos é aquilo que você aprende durante o processo de educação formal. Conhecimento é o que eu sei. Então, durante o nosso processo de formação, nós adquirimos conhecimentos sobre administração, sobre gestão de processos e os fundamentos das atividades de planejamento e organização. Mas para que eu possa aplicar os conhecimentos, eu preciso desenvolver habilidades. Habilidade é o que eu sei fazer com aquilo que eu sei. Então não adianta só ter conhecimento, é preciso saber executar, saber aplicar aquilo que você aprendeu. Essas habilidades são planejar atividades, organizar o ambiente de trabalho e gerenciar o tempo. Mas mais importante ainda do que saber e saber como fazer é ter a vontade de transformar o esforço em resultado, ou seja, ter atitude. E as atitudes do administrador em relação a planejamento e organização do trabalho, as mais importantes são trabalhar em equipe, ter proatividade, ter responsabilidade e agir com ética e profissionalismo. O processo de planejamento. O processo de planejamento, visto de uma forma sistêmica, compreende 3 etapas. A primeira etapa são os dados de entrada, é a coleta de informações, o conhecimento dos modelos e técnicas de planejamento, uma análise das ameaças e oportunidades, a realização de projeções e a tomada de decisões que afetam o futuro da organização com base nas informações coletadas. Após a coleta de informações e análise das projeções, vem a análise e interpretação dos dados para a criação de alternativas de solução dos problemas. Então, nós vamos analisar as alternativas possíveis para a realização das atividades e, a partir dessa análise, tomar decisão. Tomada a decisão, nós vamos para a terceira etapa, que é a elaboração dos planos, onde nós vamos definir os objetivos a serem alcançados, os recursos necessários e as ferramentas e meios de controle das atividades para garantir a consecução dos objetivos. Já o processo de organização do trabalho, também visto de uma forma sistêmica, consiste na definição de recursos e objetivos. Os recursos necessários para se realizar as atividades nas organizações compreendem recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros, informação, espaço e tempo.
De posse destes recursos, nós vamos então elaborar os processos de transformação dos recursos em objetivos e dividir as tarefas, ou seja, realizar a atividade de divisão do trabalho e definir quem fará o que e como. E, finalmente, a definição dos produtos e serviços que são os objetivos dos processos de trabalho nas organizações. Uma forma de racionalizar ou otimizar o nosso trabalho é a utilização da matriz de Eisenhower, que é uma ferramenta de gestão do tempo, com base em duas variáveis: a importância e a urgência das atividades que devem ser realizadas. Existem atividades que são muito importantes, mas que não são urgentes. Então, essas atividades você pode decidir a melhor oportunidade para fazer. Já as atividades que são urgentes e são importantes devem ser feitas imediatamente. Existem algumas atividades que não são importantes e nem são tão urgentes. Estas atividades você pode deixar para fazer mais tarde, depois que as prioridades forem resolvidas. E existem atividades que são urgentes, que têm que ser realizadas imediatamente, mas que não são tão importantes para a sua atividade na organização. Estas atividades, então, podem ser delegadas para que outras pessoas as realizem rapidamente. Legal, né? Então, agora vamos praticar. Como atividade de fixação, nós temos aqui um pequeno exercício. Você e sua equipe de trabalho foram encarregados de realizar a desmontagem, o transporte e a remontagem em outro local de um equipamento de manutenção industrial. Elabore a seguir: a lista de atividades referentes ao levantamento de informações, o planejamento da tarefa e o plano de trabalho. E letra B, definir os recursos necessários, a divisão de tarefas e o resultado final desejado. Então aqui nós vamos partir para a habilidade, aplicar os conceitos aprendidos. Pessoal, aqui eu tenho uma lista de referências de obras que foram utilizadas para a elaboração da nossa pequena aula e que vocês podem consultar para aprofundar os seus conhecimentos no assunto, né? Lembrem que não adianta só ficar se baseando naquilo que o professor diz. Nós temos sempre que procurar avançar no nosso conhecimento. Aqui estão os meus contatos: marcoantonio.inovação. Estou no Gmail, estou no Facebook, estou no Instagram e estou no YouTube com a página Coach Marco Antônio Lima, onde esta aula está disponível para ser revista sempre que vocês desejarem. Muito obrigado, grande abraço e até a próxima para todos vocês.